A gente segue com muita informação, nós estamos recebendo ao vivo o biólogo Randy Baldresca, que vai ensinar como nós devemos agir em caso de picadas de aranhas e escorpiões, que infelizmente tiveram crescimento nos últimos anos e, claro, estão deixando as pessoas em estado de alerta, principalmente nas áreas rurais. Bom dia, Randy. Muito obrigado. Bom dia, é um prazer estar com você aqui, elucidando, esclarecendo todos os telespectadores acerca desse problema que é grave, que diz respeito a todos nós. É isso aí, é importante a gente falar sobre isso, né, Tice? Muito importante, bem-vindo, viu? Bom dia, Randy. Nosso especialista está aqui hoje porque teve um caso que viralizou recentemente, onde um garoto que mora no interior de Minas Gerais, ele foi picado por uma das aranhas mais letais do mundo, enquanto mexia ali numa caixa de brinquedo. E quem vai contar tudo em detalhes pra gente é a mãe dele. Acompanhe como essa história terminou. Theo, de apenas 3 anos de idade, mora perto de uma mata em Nova Lima, Minas Gerais. O menino foi picado pela perigosa aranha no momento em que mexia na caixa de brinquedos. O Theo estava jantando e brincando ao mesmo tempo, quando, de repente, por volta das 8 horas da noite, ele começou a gritar e a falar comigo que algum bicho tinha picado ele. E eu pedi ele para tentar manter a calma, mas ele, ficou desesperado. E eu comecei a procurar nos brinquedos dele, quando de repente eu vi uma aranha armadeira. O menino rapidamente ficou cheio de manchas vermelhas pelo corpo. A mãe, desesperada, chamou o pai dela, que mora no mesmo bairro. E aí meu pai conseguiu fazer a captura da aranha de forma segura, para a gente poder tentar ver qual aranha era e o que a gente devia fazer. A criança foi socorrida de imediato. Mas ele ficava assim com o dedinho apontado para cima o tempo todo, falando que estava doendo. E aí fomos atendidos. E o médico avaliou ele, disse que estava tudo bem com ele, né? Os sinais vitais, né, estavam todos ok. E disse que como o Theo estava bem, não tinha necessidade, né, de tomar o soro. Ele só receitou um remédio antialérgico e um remédio para dor. O caso aconteceu em janeiro, mas viralizou agora, após a mãe postar esse vídeo da captura da aranha para alertar outros pais. Já foram mais de 2 milhões de visualizações. Uma proporção enorme, né, que eu não esperava. E eu fico muito feliz com isso, porque realmente o intuito é alertar outras pessoas, principalmente pessoas que têm, famílias que têm criança, né? A aranha armadeira é uma das mais venenosas do mundo. A picada dela pode inclusive levar à morte. Esse tipo de aranha é encontrado principalmente em ambientes úmidos e escuros, além de se acomodar também em plantas como a bromélia e a palmeira. Para finalizar, né, eu não poderia deixar de trazer o Theo aqui para dar um oi para vocês e para mostrar também que tá tudo bem com ele, graças a Deus ficou tudo bem. E é isso, Theo, dá um oi. Oi, pessoal! Oi, Theo, que bom que você tá bom, que bom que você tá bem. Ellen, muito obrigado. Seu vídeo realmente é muito importante e alerta as pessoas, tanto que estamos aqui com o Randy Baldresca para alertar todo mundo, para a gente poder falar sobre esse assunto. Antes de mais nada, Randy, obrigado mais uma vez pela presença. A aranha que picou o Theo foi essa daqui, é isso? Exatamente essa mesma aranha. Essa é a Phoneutria nigriventer. Armadeira. É uma das Tem aranhas... muito no Brasil? Não, cheio no Brasil, nas 5 regiões do Brasil, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Tem hábito sinantrópico, ou seja, ela vive dentro da casa das pessoas. E foi muito bem esclarecido na matéria que o Theo teve muita sorte porque essa aranha ela é muito valente. Então, quando ela se sente acuada, ela enfrenta o seu oponente. Ela ataca. Ela se defende. Ela se defende. Nenhum animal geralmente ataca assim, ele se defende. Então, quando ela é importunada, quando você mexe com ela, ele estava brincando nos brinquedos dele. Olha onde ela estava. Exatamente. E ele não percebe, ou seja, ela não entende. E aí, quando você mexe com ela perto, ela pode efetuar a picada, que foi o que aconteceu nesse caso do Theo. Tá, a gente viu que a mãe foi lá, pegou a aranha. O que é importante a gente fazer? Vamos lá, aconteceu o acidente. Sim. Aconteceu, infelizmente aconteceu. O que a gente tem que fazer? Porque a gente pensa, eu tenho que levar a aranha embora para saber qual foi, eu não sei identificar. Sim. Mas ao mesmo tempo, às vezes você tem medo de chegar perto. Sim. O que você faz? Tira uma foto? O que a gente faz, Não, Randy? primeiramente a gente tem que observar os sintomas. Mesma coisa no caso dos escorpiões, por exemplo. Então, a dor é intensa, é uma dor terrível, dói muito. Agora, a gente tem que ficar alerta ao principal sintoma, que é regurgitamento do alimento, ou seja, vomitar, a pressão arterial decrescer, a pessoa se sentir tonta e também começar a suar muito. Tá. Se isso acontece, imediatamente essa pessoa tem que se
movimentar, tem que se locomover até um centro básico de saúde, uma unidade básica de saúde, o Hospital Vital Brasil, se estiver aqui em São Paulo, por exemplo, para ser ministrado o soro anti-aracnídeo para poder diminuir, mitigar o efeito do veneno no corpo do indivíduo. Ana tem pergunta. Eu tenho pergunta. Existe alguma época do ano, Randy, que essas aranhas se manifestam mais na nossa casa? Olha, Ana, essas aranhas hoje elas têm uma proliferação já todas as estações do ano. Isso se deve muito, principalmente, a esse acúmulo de chuvas, ao acúmulo de terrenos baldios, que você não tem a manutenção preventiva. As pessoas costumam deixar, até no caso do brinquedo, restos de material de construção, sacos de cimento, telhas, lenha para fogueira, principalmente agora que vai entrar outono e inverno. Então, o meu conselho sempre é não deixar esse material acumulado no fundo da residência. Também, esses animais procuram o seu principal alimento, que são as baratas. Então, não deixar a louça amanhecida do dia para a noite em cima da pia da cozinha. Você sempre fazer uma pré-avaliação nos brinquedos, em tapetes, carpetes, cortinas, chinelos, toalhas de rosto. Como eu falei, no caso dos escorpiões, assim, das aranhas, quanto mais próxima a picada, a ferroada for da cabeça e do coração, mais perigosa é o sintoma, é o veneno que vai agir, porque são órgãos vitais. Então, hoje, a gente não pode identificar uma estação do ano na qual elas são mais comuns. É o ano todo, a gente tem que ficar alerta, porque isso pode acontecer, de fato, durante todo o ano. Agora, Randy, se eu for picada, então, por uma aranha, como o Zucatelli estava falando, a gente pode tirar uma foto só e chegar no hospital, no posto de saúde, de repente mostrar essa foto e aí a pessoa já vai saber qual é o tipo de aranha que eu fui picada? Uma diferença que a gente tem que falar também, que é importante eu citar, aquelas aranhas de jardim que fazem teia, pessoal, elas não são perigosas, Celso. Disse, essas aranhas que são aranhas grandes, a gente tem que tomar cuidado com as aranhas que não fazem teia, que se escondem, tais como a Foneutra negra, aranha armadeira, a aranha caranguejeira e a aranha marrom, que pouca gente também se dá conta que é muito, mas muito perigosa. Ela é pequenininha. Olha o tamanho dela em comparação com as outras. E tem uma gravidade aqui porque não dói, é isso? Exatamente, Celso. A aranha marrom, Lexóceles, ela tem um hábito domiciliar, então ela fica em gavetas, em estantes, às vezes no controle remoto, e se você me permite, é importante eu sinalizar isso. No caso das outras, da aranha caranguejeira e da aranha armadeira, a picada é dolorosa. No caso da aranha marrom, não. Você não sente, você não percebe que foi picado. Depois vem as bolhas, não é? Isso. Aí passam-se alguns dias, você tem um edema, como se fosse uma espinha. Quando a gente vê uma espinha, o que a gente faz? Espreme. Espreme. É isso que você não deve fazer, porque aquele tecido está necrosado. Ela tem um poder na sua ferroada de necrópsia. Ela mata as células do tecido. Quando você espreme, a sua mão está contaminada, você introduz bactéria. Você está espalhando tudo ali. Aí você espreme e não sai nada. Você fala, não, é qualquer coisinha. Passam-se mais alguns dias, você tem aquele edema e você começa a perder o movimento do dedo, do pulso. E se isso não for diagnosticado a tempo, principalmente na região norte, nordeste e centro-oeste, você tem que amputar o dedo, amputar a mão. Agora, recentemente, na Praia Grande, no litoral, é verdade, tivemos um caso de uma pessoa que teve que amputar o dedo, por causa que se esse efeito chega no osso, você não tem defesa. Tem que fazer. Randy, claro que a gente está falando de um assunto muito importante, as pessoas estão participando e chegou uma pergunta de telespectador. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Traz um monitor mais perto aqui. Vamos lá. Você pode usar alguma coisa para não deixar ela dentro de casa? Algum veneno, algum inseticida? Perfeito. O que fazer? Tem uma dedetização que você precisa fazer com frequência? O quê? Perfeito. Você tem, eu como biólogo, CEO da RB, enfim, RB Controle de Pragas, a gente sempre tem que destinar esse trabalho à mão de um biólogo, porque um biólogo vai ter assertividade, vai ter adequabilidade do protocolo que deve ser realizado. Essas aranhas, assim como as baratas, como os escorpiões, necessitam de um trabalho de ponta e de desinsetização, para livrar o ambiente dos insetos, dos possíveis aracnídeos que ali, porventura, possam estar.
Então, e como eu falei, manual de boas práticas, Celso, acondicionar muito bem o lixo, não deixar a comida do cachorro no quintal. Às vezes o cachorro não come, você deixa aquela comida exposta, Tá você vai sobrando ali. Você vai atrair mosca, você vai atrair roedor, Que você alimento. vai atrair pombo, que esses animais convivem em harmonia, todos eles. Deixar a louça muito bem guardada. No caso de locais onde você tem histórico de infestação por escorpiões e aranhas, colocar telas nos ralos, telas nas janelas, porque assim como as aranhas, os escorpiões também têm capacidade de escalar. Lá na empresa a gente já recebeu casos de escorpião ser encontrado no 6º andar de um prédio porque ele escalou a parede rugosa da edificação. Ou seja, a gente tem que olhar absolutamente tudo, manter tudo muito limpo, muito organizado para evitar que isso aconteça e, se acontecer, procurar rapidamente uma unidade de saúde para evitar que o problema seja mais grave, que foi o que fez a mãe do Theo na reportagem que a gente mostrou e deu tudo certo. Randy, só posso te agradecer. A gente vai voltar a falar sobre isso, meu amigo. Então, obrigado pela ajuda aqui, obrigado pela presença mais uma vez. Você pode contar sempre com a nossa presença, Tice, Ana, Obrigada, Celso, que a gente obrigada. vai estar sempre à disposição para esclarecer, elucidar todos os nossos telespectadores acerca de um assunto que é muito importante e diz respeito a todos nós. Sempre Obrigada. um prazer te ver, amigo. Obrigado. Obrigada, Ana? Randy. Muito obrigada mesmo. É um assunto muito sério, muito importante. E a gente continua aqui com saúde e mais prestação de serviço no Hoje em Dia.